você fez, eu já ouvi essa pregação dos três várias vezes, mas ficou tão mais claro como você falando, assim, sabe? Ficou muito bom, ficou muito nítido que você nos ensinou a interpretar o texto. E segundo o que eu entendi do que você disse, me parece que o texto pode até ter mais de uma informação, mas não mais de uma interpretação. Sim. Acho que nos confunde achar que, pelo texto ter mais de uma informação, ele tem mais de uma interpretação. E eu acho que o que você deixou claro é que não. O texto tem uma interpretação. Né? Sim, e somente conhecendo essa interpretação é que as nossas vidas podem ser transformadas. Né? Porque a não análise do texto corretamente faz com que a gente crie músicas de que você é a ovelha perdida, da qual, preciosa ovelha perdida, que o pai foi lá buscar, e que é você, o motivo é você. E ignora. E ignora o completo, o que Jesus está querendo dizer, né? O que mais me assusta desse texto é ele estar falando isso na frente dos fariseus. Corajoso esse Jesus. Corajoso. Isso aí, quer comentar alguma coisa mais, rapidinho aí? Cara, eu queria falar assim, basicamente a mesma coisa que você falou, porque eu já vi pregação do filho pródigo diversas vezes de vários teólogos e tal, e assim, não se compara. Muito obrigado. Puxa saco. Não, realmente. Deu a comunicar. Muito obrigado. Acho que pode acabar agora. Já foi dado o recado. Fala, Marcos. Então, o comentário que ela fez sobre a questão da interpretação do texto pode levar, caso não observe quem é o sujeito principal ao antropocentrismo, né? O indivíduo que esquece a vitória de Deus e o quanto Deus de fato se auto-revelou e salvou o ser humano. E como ela bem disse, isso cria margem para uma série de músicas que vão tender para o antropocentrismo, como se o homem fosse o centro do universo, quando na verdade o próprio Deus é o centro de toda a realidade, né? Marcos, essa música que o pessoal canta muito aí, que eu tenho até pavor, mas respeito seu irmão e irmã cantar. Marcos, eu já me peguei o Marcos cantando esses dias, eu tenho que começar a aquela música que fala assim, a imagem, como é que é você, a imagem de Deus, o pessoal ainda vai ver, que reflete a imagem do Senhor. Não, mas fala um monte de coisa, você é tudo antes, menos o espelho. Como é que começa? Não consigo. Você é o espelho. Olha, conheço essa música. Deixando forte agora. Deus aí está em segundo plano nessa canção. Você, como você está falando, você é o centro. Você, não Deus, é o você. Mas Deus é o segundo plano dessa história toda, né? Obrigado pela palavra também. Eu tenho uma pergunta pra ela. Opa, claro! Isso é verdade. Jesus. Não, de você. Fala. Você considera que talvez por exemplo, esses subtítulos que tem na Bíblia atrapalham um pouco a interpretação que a gente pode ter do texto? Porque, por exemplo, muitas aqui está falando sobre a ovelha perdida, o título, né? A dracma perdida, o filho pródigo. Você acha que isso atrapalha um pouco? Alguns títulos atrapalham, mas como ele tem um valor didático de me fazer achar com mais facilidade na minha Bíblia, de um imediato, não examinando o texto, sim, atrapalha. Eu vou achar que a parábola é da ovelha. Mas eu entendo quando os caras do 7º século quiseram trazer essa maneira didática, assim como os capítulos, assim como os versículos. Por exemplo, eu estava lendo Efésios 1, e Efésios 1, no grego, do versículo 1 ao versículo 14, é praticamente uma frase só. E como é que ia fazer uma frase só de um versículo 1 ao 14, né? O que o tradutor, pelo menos o tradutor da minha versão fez? O máximo que ele usou foi um ponto e vírgula, ele não deu um ponto final naquilo que estava sendo dito. Então, assim como os recursos dos capítulos, versículos podem atrapalhar aquilo, alguns textos também, mas um exame, um estudo, uma meditação fará com que aquilo seja jogado de lado, entendeu? Por exemplo, hoje a gente parou, mesmo que de maneira bem rápida, para examinar o texto. Agora, toda vez que você olhar para o texto, você vai ver que não é sobre o dracma, não é sobre o filho pródigo, não é sobre... Então, aquele título só vai ser a nível de didática. Ah, quero o título da dracma perdida. Pum, achei. O texto da dracma perdida. Pum, achei. Entendeu? Não creio... Para alguém que está iniciando na leitura bíblica, para alguém que não tem essa compreensão, creio que atrapalhe.
mas não acho que danifique as escrituras, distorça aquilo que está sendo dito. Não acho. É só isso? Eu respondi? Não, É que a Bíblia é inspirada por Deus, né? Os subtítulos não. Não, Pronto, resumiu. Parabéns, obrigado, foi muito bom. Marcos tá achando erro de português na tradução dele, cara. Não se conhece. Eu também já fiz. Mole não. Queridos, para que haja uma estada de todos aqui de forma adequada, se alguém quiser de repente, né, não sei, botar o seu puff ali para aquele lado e sentar com o bumbum aí na almofada, acho que tem almofada? Alguma almofada aí? Tem, né? Não tem? Porque o que acontece? O pessoal que fica lá fora não fica de pé, pelo menos ele fica de puff, já que não tem parede para se escorar. Então quem quiser e puder oferecer um puffzinho ali de fora, tem espaço aqui dentro também, dá para sentar na almofada e aí oferece o puff para quem for chegando. Tá bom? Tem mais um aqui. Se quiser. Deixa. Vamos lá? Só tem que ser rapidinho pra gente não parar o estudo agora. Então, se chegar alguém aí que você tenha que ceder lugar, ó, já abriu, tem mais espaço aí, se quiser levar aí pra fora, ó. Se quiser, ó, dá pra sentar e um pouquinho mais aí de... Beleza. Mais aí? Daniel? Hã? Eu não gosto dele. Eu não gosto dele. Se quiser levar esse mais pra aí também, botar mais pra fora, ó. Sobrando. Então, Pega na garrafinha. a garrafinha do Diego. Salve, salve. Bom, irmãos, antes de passar a bola aqui pro Diego, nós estamos estudando o livro de Romanos. Semana passada nós fomos até... Aí, tá, perturbando. Nós fomos até o verso 21. Hoje vamos caminhar do 22 para frente. Peço que os irmãos perguntem, como fez Daina, como outros fizeram, façam perguntas. Tem muito material acerca de Romanos. Diego trouxe livros, a gente está com outras coisas aqui para falar. E vamos até onde o Senhor nos permitir, até onde a curiosidade dos irmãos também nos permitir. Então a gente vai caminhar. Diego, fazer uma introdução aí. Antes eu queria falar assim, que a gente já falou bastante coisa aqui sobre Romanos. E assim, algo que a gente falou aqui, acho que das coisas que a gente falou aqui, a gente ainda foi breve falando dela, a gente falou bem pouco. E assim, queria falar sobre algumas coisas, tipo, eu trouxe alguns livros aqui. Esse livro aqui o Adonias leu, eu não li não, pretendo ler ainda. É um livro que vocês podem ver, fala pouquíssimo ainda sobre Romanos, mas é muito bom, tá? Ele fala pouquíssimo de Romanos, vocês podem ver que ele é bem fino. Esse daqui é o que o Igor tá lendo. E eu recomendo. Meu avô. E esse daqui é do meu pai, ó. Esse daqui é do meu pai. Germine, Peraí. Então, só que vocês podem ver que esse é mais grosso do que esse. Então, tipo, o que a gente falou praticamente foi isso aqui. O que você tem ainda para estudar é isso aqui. Do mesmo capítulo. Do mesmo livro. Você pode ler isso aqui no mesmo livro. Agora, isso aqui são só 2 livros, que é o capítulo 2 até o 3:20. Eu ia trazer o 1, né, todo, e esse daqui é o capítulo 11. Então você tenta imaginar uma brecha aqui entre o 2 e o 11. É o que você tem do Lloyd Jones falando sobre esse livro. Ou seja, tem muita coisa ainda a ser dita acerca desse livro. E assim, algo importante para a gente tirar disso é porque tudo que a gente está falando aqui, embora seja algo que vai te dar base para muita coisa do que você vai poder falar, aprender ali, você vai tirar a base para muita coisa, mas porém não é aí que para. Tipo, tem mais coisa, vem mais por aí, como diz a música, tocava aqui no Lopes demais. Então, vem mais por aí. E assim, ficou na cabeça aí. E assim, para que você não tenha isso como uma taxação, tipo, ó, a gente falou isso daqui, é o que você vai ter agora como, de certo modo, será um absoluto, mas não é tudo para o que a gente tenha falado sobre esse capítulo.
E o que mais eu também queria falar acerca disso é o seguinte, digamos que você fosse escrever uma carta para uma determinada pessoa, quais seriam as primeiras palavras suas dessa carta? Você iria pensar bastante antes de escrever ela. Então, o primeiro capítulo, não só de livro de Romanos, mas de todo e qualquer capítulo da Bíblia, ele merece mais atenção porque Paulo ali estava pensando acerca das coisas a qual ele queria falar, queria transmitir para aquela igreja. E ele precisava transmitir algo bem conciso, então ele não pegou qualquer palavra e falou assim, vou escrever isso que me dá na telha. Não, ele não fez isso. Ele pensou antes de dizer qualquer uma dessas palavras. E por ele ter pensado bastante, assim, é a mesma coisa que você, digamos assim, você vai pegar o livro de Romanos, você vai ler, ou qualquer outro livro da Bíblia, você vai ler e vai ler ele todo e passar desapercebido pelos primeiros capítulos. Cara, é a mesma coisa que eu tentar te ensinar a multiplicar e a dividir, ao invés de te ensinar primeiro a subtrair e a somar. É a mesma coisa. Tipo, como é que eu posso te ensinar a multiplicação e a divisão sem antes você aprender as propriedades básicas, que é a soma e a subtração? Então, assim, você vai ter um bom entendimento se você passar o olho todo pela epístola, mas você não vai ter uma boa percepção se você não der atenção primeiro ao que ele tem a dizer no primeiro capítulo. Porque, digamos que você fosse fazer... tem exemplo da prova do Enem. Muita gente demora horas para fazer a prova do Enem, principalmente na parte da redação. Por quê? Ela está pensando no que ela vai dizer ali naquelas primeiras frases lá dela e ela vai dar toda a base para ela falar acerca do restante do texto. Assim é o capítulo 1 de toda e qualquer epístola que tu for ler, até as cartas, ou os profetas, os evangelhos, enfim, tudo mais. Queria só falar isso acerca dessa introdução. Deixar com o André agora. Ótimo, foi muito boa essa fala. E imagine quanta gente boa também escreveu sobre Romanos, né? Tem aqui Calvin, tem aqui Lloyd Jones, John MacArthur. A gente vai estar trabalhando um comentário de John Stott. Então tem muita coisa sobre o livro de Romanos, entendeu? Francis Schaeffer. Tem muita coisa. Então, não é demais. Quem aqui está chegando hoje nunca viu a Comenical? Deixa eu ver. Só eles dois, né? Diga o nome aí que o pessoal saber. Daiane. Opa, junto no lugar. Damian. Daiane. Danilo. São meus alunos, né? Vai ter prova semana que vem, então eles, para me fazer um agrado, vieram hoje. Bem-vindo, tá? Estamos estudando o livro de Romanos. Quem puder abrir no capítulo 1, Diego e eu vamos estar compartilhando a partir do verso 21, que é onde foi que paramos. Eu vou passar aqui para vocês uma folha, que é a folha de estudo base de Romanos do dia de hoje. Então, aqueles que receberam semana passada, também já vai girando aí, vai ter uma para cada um, depois cruza, chega aqui, bota no meio. O livro de Romanos é um livro excepcional. John Stott faz uma introdução ao livro de Romanos igualmente espetacular, né? Tão bela quanto a introdução da apóstola aqui hoje, né? Introdução belíssima. Eu gostaria que vocês pudessem me acompanhar assim que receberem a folha 1, mas o Diego está falando aqui sobre a relevância desse livro. O livro de Romanos foi um livro que me balançou muito no começo da minha caminhada, porque ele foi falando sobre um homem que Paulo levanta no capítulo 7, que é um homem que luta contra si mesmo dentro das suas dificuldades, seus dilemas. O homem de Romanos capítulo 7, ele quer o bem, mas ele faz o mal, né? Aqueles que puderem observar o capítulo 7. Depois o livro de Romanos me pegou no 3, quando no capítulo 3 eu li no começo do 19, entre 10 e 19, que vai estar dizendo que não tem um homem que preste nessa terra, que todo mundo pecou e está todo mundo alienado de Deus. O livro de Romanos sempre me perturbou. Desde o começo ele é perturbador. E hoje a gente vai estar estudando um pedacinho, né, para ver a grandeza do que Deus tem para nos dizer. Já receberam a folha? Já recebeu? Todo mundo já recebeu? A uma só? Estou esperando aí vocês. Quem puder abrir no livro de Romanos, nós vamos ler do verso 21 em diante até o final do capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus, livro de Romanos, verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos.
e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem do homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem ao seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A leitura enfática desse texto já nos sugere um sermão. Ela já é um esporro. Só você falando, você já está pagando geral na sua vida. Só que nós intentamos aqui entrar nas entrelinhas até o verso 32. A introdução de John Stott tem que ser lida porque ela é digna de uma menção honrosa. Diz assim, ó, ensaio preliminar, está na sua folha. A Epístola de Paulo aos Romanos é uma espécie de manifesto cristão. Na verdade, ela é também uma carta e seu conteúdo foi determinado pelas situações específicas em que o apóstolo... Diga, não recebeu a segunda folha, não? Acabou a segunda folha? Mas como todo mundo tem uma? Acabou a primeira pra cá. Então, gente, tem alguém que tem duas iguais? Dá uma olhada, por favor. Não, a segunda também acabou pra cá. Ah, também acabou. Tira a foto da segunda foto. Dá uma olhadinha assim, faz um compartilhamento aqui, ó. Me dá uma dessa aí, jogar uma aqui, aí vou jogar uma segunda daqui pra lá, aí pra cá. Tem a segunda. Tá? Fiz 20 cópias, então excedeu aí. Bom, você ouve aí que você compartilha também ouvindo, tá bom assim? Vamos lá. Atenção aí, povo. Na verdade, diz aí a primeira linha, ela é também uma carta e seu conteúdo foi determinado pelas situações específicas em que o apóstolo e os romanos se encontravam naquela época. Mesmo assim, continua sendo um manifesto eterno, um manifesto de liberdade por meio de Cristo. Ela é mais completa e mais pura e a mais grandiosa declaração do Evangelho encontrada no Novo Testamento. Sua mensagem não é o que o homem nasceu livre, mas em todo lugar encontra-se encarcerado, como disse Rousseau no início do seu contrato social. Pelo contrário, é a mensagem que os seres humanos nascem em pecado e escravidão, mas que Jesus Cristo veio para libertá-los. Nela se anuncia a boa nova da libertação, libertação da santa ira de Deus contra toda impiedade, libertação da alienação para uma vida de reconciliação, libertação da condenação da lei de Deus, libertação daquilo que Malcolm Muggeridge chamava de o escuro calaboucinho do nosso próprio ego, libertação do medo da morte, esperança para a criação, de um dia libertar-se da corrupção para viver a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, e entrementes, libertação do conflito étnico na família de Deus, e libertação para dedicarmos em amor a uma vida de serviço a Deus e aos outros. Não é de admirar que geração após geração a igreja continue reconhecendo a importância do livro de Romanos, não apenas na época da Reforma. Lutero disse que o livro era realmente a parte principal do Novo Testamento e, verdadeiramente, o que há de mais puro no Evangelho. E acrescentou, todo cristão deveria não apenas conhecê-lo de coração, palavra por palavra, mas também ocupar-se com ele a cada dia como pão cotidiano para a sua alma. Calvino escreveu algo parecido ao declarar que, se nós atingirmos a uma verdadeira compreensão quanto a essa epístola, teremos uma porta aberta para todos os tesouros mais profundos da Escritura. William Tyndale, o pai dos tradutores da Bíblia da língua inglesa, em prólogo que escreveu ao livro de Romanos, descreve-o como a principal e mais excelente parte do Novo Testamento, o Evangelho, isto é, a Boa Nova, em sua essência mais pura, e também uma luz e um caminho para se penetrar em toda a Escritura. Então ele aconselha seus leitores a decorá-la, pois garante-lhe eles,
Quanto mais ela for estudada, mais fácil será. E quanto mais mastigada, mais agradável se tornará. Espetacular a abertura de Stott. Ele vai remontando os pais na fé. Mas será que a gente está puxando o saco demais do livro de Romanos? Não acredito, não. Acredito que toda vez que eu leio o livro de Romanos, e já estudo ele há 10 anos, ele é um novo livro, ele traz novas coisas, ele remete a novas possibilidades, ele nunca pare, como a Tamiris falou, é palavra viva. A escritura não é as escrituras não são um livro como aqueles que a gente tem em história, eles são vivos, então eles interagem com a tua vida em cada momento da sua vida. Uma nova leitura traz uma nova percepção da mesma interpretação, mas com uma vida exuberante, absurda, né? Enfim, o verso 22 ao 24 é o nosso primeiro encontro. O verso 22, aí o Diego me para a hora que quiser para falar qualquer coisa. 22 vai falar assim, que esse pessoal indesculpável, por que ele é indesculpável? Porque Deus revela a si mesmo na criação. Deus revela a si mesmo na criação. Eu estava escrevendo um texto, eu gosto de escrever no celular, eu escrevo texto que depois eu posto. Eu estava escrevendo assim, o ser humano é indesculpável. Pense comigo, às vezes os naturalistas, cientistas, o pessoal que é da ciência, né, estritamente empírico, o pessoal do tubo de ensaio, eles estão tão preocupados de provar Deus no aspecto material que eles mesmo não conseguem perceber que não há nenhuma necessidade do Criador se igualar à criação. Imagine assim que eu sou um fabricante, eu faço uma boneca de plástico e coloco aqui nessa sala e saio correndo. Aí chega você aqui e acha uma boneca de plástico, certo? Ela é uma boneca, lembra o corpo de um ser humano, mas ela é de plástico. O fato de eu ter feito uma boneca de plástico, não necessariamente eu tenho que fazer uma boneca da minha própria imagem e semelhança com carne, porque a boneca é de plástico, é minha criatura. Eu faço ela como eu quiser. Então vem um cara e fala assim, uma boneca de plástico. Para achar o criador dela, ele também deve ser de plástico. Por que eu estou te dizendo isso? Gente, Deus é invisível, sim. Então não há necessidade de que um Deus invisível crie seres visíveis e ele tenha que ser visível a partir do momento que ele cria. O que nós estamos dizendo é, a criação revela o Criador, mas o Criador não precisa ser igual à criação. Ele pode ser invisível. Ele é espírito? Sim, então não dá para botar ele numa mesa de ML e fazer cortezinho para descobrir como é que espírito é. Então o fato do Criador ser invisível, o fato do Criador ser espírito, que é uma outra substância, assim eu posso usar o termo, isso não necessariamente tem que fazer com que nós sejamos invisíveis ou com que nós sejamos apenas espírito. O Criador decide manter a sua essência enquanto invisibilidade. A exigência que nós fazemos, e aí eu digo a ciência moderna, no seu aspecto naturalista, a exigência é inconcebível. É de que o Criador se revele conforme a criatura quer ver. Isso não existe. O homem, então, é indesculpável, porque Deus criou tudo isso. E o fato dele não ser igual a nós, não significa que ele não existe. O fato de nós não sermos invisíveis e ele ser invisível, porque ele tem esse atributo, ele pode se mostrar e se revelar visível, mas ele é visível, ele não tem necessariamente que se tornar visível para agradar a minha vontade de saber quem Deus é. Mas ele se revela na sua criação. E aí os homens são indesculpáveis, porque a criação se revela enquanto verdade acerca de Deus, a criação feita por Deus. E aí o verso 22 vai dizer que esse pessoal que se inculcou por sábio tornou-se louco. Dá uma olhada aí no que o Stott fala, versículos 22 e 24. Ao invés de se deixarem levar por esse conhecimento, esse que nós falamos agora, para a adoração, o aí craseado, eles não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao invés disso, tornaram-se fúteis. A minha expressão aqui vai dizer loucos, vai dizer alguma coisa do tipo assim, se tornaram pessoas superficiais. E seus corações insensatos se obscureceram. Essa futilidade, escuridão e ignorância se manifesta em sua idolatria e na troca absurda que a idolatria dele gerou. Trocar a glória de um Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como os pássaros, quadrúpedes e répteis. O que Paulo viu claramente, escreve C.H. Dodds, é que a filosofia grega abraçava facilmente as formas mais grosseiras de superstição e imoralidade. E foi o que aconteceu. Da mesma maneira como se constituiu uma grave acusação contra a sublime filosofia do hinduísmo, o fato de que ela não faz nenhum protesto efetivo contra as práticas mais degradantes da religiosidade popular na Índia, só que a idolatria cultura ocidental não é nada melhor. Trocar a adoração de um Deus vivo por obsessões modernas, por dinheiro, fama e poder é tão tolo e reprovável quanto que fazem essas filosofias. O que aconteceu? A não conseguir adorar a Deus como Deus é,
devido ao nosso afastamento, olha o que acontece. Nós ficamos distantes de Deus enquanto realidade moral. A gente se distanciou dele, a gente pecou contra ele. Então esse afastamento me torna incapaz de oferecer a ele a adoração necessária. Esse também afastamento me torna incapaz de reconhecê-lo. Olha, o fato de Jesus ter vindo é fantástico porque sem Jesus seria impossível reconhecer Deus enquanto revelação final. Jesus Cristo nos revela a Deus, porque sem Jesus Cristo não dá para ver Deus no mundo. Os profetas, eles faziam afirmações acerca do Messias e diziam coisas lindas, como diria que ele seria o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Essas afirmações norteavam que o Messias seria enquanto revelação. Nós precisamos de Jesus para adorar a Deus. Os judeus estão perdidos. As pessoas falam assim, mas o judeu, ele ainda vai ter uma chance, né? Gente, só há uma igreja hoje. O muro caiu. Não há mais a nação de Israel, a nação dos gentios. Hoje é um povo. Deus fez para ser um povo. E esse povo está na igreja. A igreja de Jesus Cristo. Os judeus precisam conhecer Jesus. Os hindus precisam conhecer Jesus. Sabe aquele pastor judaizante que fala assim, vamos orar pela paz em Israel. Vamos orar por... Gente, Israel agora é um lugar físico. O que nós estamos falando é que há um povo e somente um povo. E esse povo, para adorar, você está rindo aí que tem alguma coisa que você quer contar. Está rindo, chupando uma bala, é house? Aí o que acontece? Nós precisamos de Jesus para adorar a Deus. Só que o que acontece? Esse povo... Quer falar? Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Jesus faz uma afirmação à mulher do poço, ele faz uma afirmação muito interessante. Ele vai falar para ela o seguinte, que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e verdade. Então Jesus está excluindo a imagem. Jesus está excluindo a visualização para a adoração. Cuidado se botaram a arca na sua igreja. Cuidado se... Sabe, eu tenho medo de quando a pessoa materializa alguma coisa e diz assim, olha, leva a foto do seu ente querido para orarmos. Eu sei quem é o meu ente querido. Deus sabe quem é meu ente querido. Para que eu estou levando a foto? É a minha pensamento. Porque se Deus sabe quem é e eu sei quem é, a foto é para o pastor? Eu não sei, mas eu estou dizendo o seguinte... Eu não preciso da foto. Raquel já levou minha foto. Mas eu não preciso da foto. Sabe o que acontece? Eu adoro em espírito e verdade. Ao excluir esse tipo de adoração, os homens não conseguem ficar sem adorar. Então tem que ter imagem, tem que ter um santo, tem que ter um Justin Bieber lá que fez uma fila aí desde outubro, não foi? Tamires ficou lá o quê? Com o tempo lá, Tamires lá. Então, pensa aí, outubro, novembro, dezembro, adorando o Justin Bieber. Quando mudou a fila de lugar. Mudaram a fila de lugar, ela foi embora. Essa era a Tamires. Deus tem mudado, Deus tem dado graça. Tudo que ela disse aqui agora é verdade. Mas não era assim, né? Em outubro mesmo, ela estava falando isso na fila do Justin Bieber. Mas o que nós temos aqui hoje? Adoradores que não precisam de imagens, mas que podem se tornar tolos quando querem materializar sua fé em qualquer espécie de visualização. A gente não precisa disso. Tem que ter muito cuidado, irmãos. Ato profético, a arca, a foto, o óleo. Irmãos, não precisamos de nada material para adorar o Senhor Jesus Cristo. André, tem que ter muito cuidado, muito cuidado. O povo mesmo ficou meio doido, porque eles acharam que assim, não, Deus está no tempo, está no tempo. Aí levaram ele cativo e ficaram perdidos. Uhum. Ezequiel fala muito sobre isso, né? Destruiu o templo, Deus abandonou o povo. Aí não tem mais Deus, né? Fala aí. Quer falar, tipo, aqui ele cita esse tipo de coisa aqui, aves, quadrúpedes e répteis. Algo muito interessante acerca do contexto histórico até, é de que existiu o povo havia se corrompido de tal forma que existiam certos deuses que eles adoravam que eram assim, deuses com cabeça de répteis, deuses com cabeça de forma misturada com ave. Você consegue encontrar isso até da mitologia egípcia, por exemplo. Osíris e Horus e Anubis, você vê esse tipo de coisa, esses homens
que são metade homem, metade animal, enfim, esses são os deuses. E, assim, Paulo está advertindo porque existia esse tipo de estátua, as pessoas adoravam esse tipo de coisa, e eles converteram aqui, vocês vão ver que eles mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Cara, aqui é mais ou menos assim, eles pegaram o Deus e o limitaram, de uma forma a qual tornaram ele como um homem corruptível como eles. Viraram loucos em seu conhecimento pelo fato disso, que agora eles passaram assim, a pensar, olha, se nós somos assim, então Deus também é assim. Então, se ele é assim, vamos adorar eles, converteram, mudaram, né, a imagem de Deus para um homem, como um homem corruptível. Algo interessante aqui, que eu ouvi até o Nicodemos, não sei se foi o Nicodemos agora, se foi o Lojano, mas algo que um deles falaram foi assim, de que a questão de imagem, a gente vai para determinada igreja, eu poderia dizer até especificamente uma determinada religião, que você vai para a igreja e você vê lá a imagem de Jesus ou de qualquer outro santo. E aquilo dali é uma limitação ao Deus. Você pode falar assim, mas ali eu não adoro aquilo, eu só acho que o que aquilo representa. Só que essa representação já é uma limitação do próprio Deus. Por quê? Se você for pegar a história de Jesus de verdade, por exemplo, a imagem que mostra lá não mostra um corpo nu. E Jesus morreu nu. A imagem que está lá mostra um corpo pouquinho sanguentado. Jesus estava todo sanguentado, ele suou sangue, o corpo dele estava vermelho. Então, assim, é uma limitação, não só do que ele sofreu, como também de quem é a pessoa de Jesus, porque a gente limita ela também no seguinte fato. Olha, eu ao ler os evangelhos, a história de Jesus, eu vou ter uma percepção, assim, uma mentalidade de quem é Deus e sobre quem é Jesus. E você tem uma mentalidade também a respeito sobre essa questão. Só que, ao fazer uma imagem e você falar assim, aquilo dali pra mim tá tudo certo. Bom, pra você pode estar tudo certo, mas pra mim ela tá limitando. Aí mas vamos supor que agora pra mim seja comum a você, tipo, pra mim não tá limitando. Mas e ao outro? É um terceiro. Será que ela não está limitando? E isso é algo que é a mesma coisa que eu estou limitando a Deus de alguma forma. Então, assim, eles mudaram, se tornaram loucos pelo fato de que eles trocaram a imagem desse homem para cerca de um ser corruptível. E não só isso, aquilo que era abominável a Deus, quadrúpedes e répteis, eram coisas abomináveis a Deus. Assim, que ele falou para os judeus até não comerem dessas coisas. Cara, era algo que os judeus ele devia ter nojo. Você encontra também isso representado em certa carta lá em Éfeso, quando você vai encontrar falando acerca da deusa Diana, a Diana dos Efésios. Então, assim, você vai encontrar isso, um contexto já dizendo que é assim, olha, eles adoravam determinadas imagens que representavam a deuses estranhos que eram corruptíveis, que se satisfaziam com a nossa vontade, aquilo que a gente tinha nas mãos para entregar a eles. Então, essa é a loucura toda que aconteceu lá e que Paulo vai estar falando na carta. O André também falou muito bem aqui acerca disso também. Amém. Paulo vai falar aqui sobre que esses homens então foram entregues, devido à impureza do seu coração, a desonrarem seu corpo. John Stott vai falar uma coisa muito interessante aqui, ainda nessa parte A, que Paulo vai falar olha que interessante, não deu graça, não glorificou. Então a primeira cadeia desenfreada de desonra começa no próprio corpo. Isso é muito interessante quando você pega, por exemplo, como eu lembrei agora, de quando Moisés sobe para receber as primeiras 2 tábuas dos 10 mandamentos. Quando ele desce, uma falsa imagem de Deus desencadeia um processo de orgia no povo. O povo está lá bebendo, comendo e transando entre si. O povo faz uma orgia
a ponto de Moisés mandar todo mundo beber o bezerro de ouro, né? E aí você pega, isso está em Êxodo 32, então você pega assim, uma falsa ideia de Deus, transforma o seu corpo em um instrumento imediato de desonra. É a primeira coisa que parece que é entregue logo para Satanás. Se você for ler em Hebreus, aí, Hebreus 13, você também vai ver uma frase muito significativa, ao contrário, né? Aí, se você puder ir comigo em Hebreus 13, você vai encontrar entre os deveres sociais, o 13:4, digo assim, ó, quem achou 13:4 de Hebreus pode ler. 13:4 de Hebreus. Pode ler. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A palavra honra, né, na minha tradução, tá digno de honra entre todos seja o matrimônio. E vai falar que a primeira sequência brutal de desonra é contra o próprio corpo. E aí, ó, vai estar aí na sua folha uma afirmação muito interessante que vai se concadenar com o que estamos estudando em Romanos. Que vai dizer o seguinte, ó, lá no meio da folha. A idolatria cultural ocidental não é nada melhor. Trocar a adoração do Deus vivo pelas obsessões modernas, dinheiro, fama, poder, é tão tolo e reprovável quanto o que fazem essas filosofias. Se você puder, acompanhe comigo a leitura e leia em voz alta. A punição de Deus, achou? Tá no meio da folha, bem no meio. Leia em voz alta. A punição de Deus para a idolatria do povo foi entregar cada um à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus próprios corações. Qual foi a primeira coisa que no Éden você vê como um desencadeado pecado? Ih, tô pelado. Primeira percepção equivocada acerca da verdade foi no sentido de que eu estou nu. Foi isso que Adão e Eva disseram, estamos nus. Parece que de alguma forma, ou assim, é algo parece que bem claro, de que existe quando eu troco a honra de Deus, e a glória a Deus, e a graça a Deus, por honra a mim, glória a mim, graça a mim, que desenvolve uma idolatria em relação a alguma coisa, em relação a mim, em relação à imagem de alguém, parece que explode logo um estopim da desonra física. Né? Então essa pessoa vai ser entregue à prostituição, à masturbação, ao sexo ilícito, à pedofilia, à homossexualidade. Parece que esses vieses eles vão encontrar um forte fundamento para se estabelecerem. Incrivelmente. Né? Parece que a primeira coisa que você fala como pecador é: tá tudo liberado. Né? Pode fazer o que quiser com o corpo. Né? Fala, Biel. Eu acho engraçado que dentro desse assunto... Engraçado não, jeito de dizer... Mas a gente fala que o corpo é templo do Espírito Santo, mas é um dos princípios que a gente menos aplica. O corpo, enquanto corpo, ele é a unidade básica do ser humano. O que eu quero dizer com isso? A gente é formado por corpo, mente, emoções. A gente pode até acrescentar o espírito aí também. E o corpo a gente pode trocar por sexualidade, interessante. É engraçado como com a chegada do pecado, você tem a deturpação de todas essas coisas, né? Deturpação no sentido de que a gente tira o propósito daquilo que deveria ser. E o corpo, pegando a trelinha naquele verso que fala como templo do Espírito Santo, né? Se você parar para pensar no veículo que ele significa, ele não só a unidade básica nossa, se a gente não tem corpo, a gente não é ser humano. Se a gente não tem alma, a gente é defunto. Se a gente só... Como é que é a outra? Se a gente só tem o corpo, a gente é defunto. Se a gente só tem alma, a gente é fantasma, né? É muito interessante porque essa unidade do qual o corpo é formada faz com que nós sejamos nós. Até o fato da gente ter nascido homem ou mulher, ter sexualidade, é mais uma ferramenta, um fator a favor de sermos quem somos, de sermos humanos. Sem uma dessas coisas, ou deturpando essas coisas, a gente perde até a questão da nossa própria imagem, quanto mais a de Deus. É verdade. Nós não aceitamos hoje que nada vem anterior à nossa própria escolha.
Então a gente não quer que o pai seja o pai que a gente escolheu. A gente não quer que o sexo seja o sexo que foi escolhido por nós. Perdão, o pai foi Deus que escolheu, o sexo foi Deus que escolheu, mas a gente dá negativas contra a sexualidade, negativas contra honrar os pais, negativas contra tudo isso, porque na verdade o que a gente está dizendo com isso é a idolatria. A gente está idolatrando, mas não tem essa fala. O ímpio não tem... Converte, cuida da mente, tem aquela mudança. Mudança de mente. Cuida das emoções por causa de alguma experiência traumática, mas a gente joga o corpo de lado. Falo de saúde. Falo de cuidado da sua alimentação. Falo que a gente deturpa o nosso corpo e leva ele aos limites que a gente não deveria. Por exemplo. E a gente ignora talvez esse pressuposto básico da idolatria. Eu estava ontem com o Daniel e com Yasmin, minha esposa, a gente estava conversando, né, Daniel? De que na teologia da igreja, a igreja ela faz teologia sim, sobre sexualidade. Não faça sexo antes do casamento. Vamos para outro capítulo. É só isso! É só isso! A discussão é não faça sexo. A discussão não é o que o seu corpo é. Não é que de fato, de que modo ele deve se expressar enquanto alguém que adora a Deus. Então, toda essa distorção vai trazendo mais idolatria para a igreja, né? Um pedacinho mais aqui, aí Paulo vai escancarar a porta. John Stott vai chutar o balde logo. Tu falou sobre o versículo 25, é isso? Falou aqui. 24 e 25. Então, falando sobre esse versículo 25, algo também interessante, eu encontrei o Augusto Nicodemos falando sobre isso, achei interessante. Aqui você vê o termo mudaram a verdade de Deus. Você vê isso aqui. E no 23 você vai ver lá também, e mudaram. No 23, esse mudar aqui é o mudar normal, de uma coisa que era uma, agora ela é outra. Quer dizer, tinha uma coisa, agora eu tenho outra coisa. Esse mudar de diferente, tá? Mas esse mudar do 25 é um mudar diferente do primeiro. Que esse mudar aqui significa travestir-se. A mesma, daí que vem essa palavra também, travestir. E o que é isso? É mudar a natureza de algo que foi feito para um determinado propósito. Então, assim, eles mudaram a glória... aqui está dizendo assim... Eles mudaram a verdade de Deus. Ou seja, eles travestiram a verdade de Deus em mentira. Isso é interessante porque, assim, você vai ver também o motivo, né? Por que Deus nos criou o ser humano. Você vai ver ele falar ali que nós fomos criados para dar glória a Deus. Para a glória de Deus. E assim... um dos pontos que você vê aqui, que o homem, por o homem não ser convertido, é pelo fato dele não dar glórias a Deus. Assim, quando vemos que a pessoa, ela é uma pessoa que é reclamona, emburrada, sempre burrada, chateada com tudo. Cara, e essa pessoa não dá glória, é porque ela, de fato, está convertendo aquilo que Deus fez, a verdade de Deus, em uma mentira. Outro é que, assim, você vai ver a questão em que Deus falando de que eles abandonou, né? Tais homens. Vocês mudaram a verdade de Deus. Esse vai ser o 26. Abandono de Deus, e o André chegou a tocar nesse assunto aqui, já falando desse do 21 até o 25. Esse abandono de Deus é mais como um repúdio. Eu vi o Augusto Nicodemos falar algo que eu não gostei muito dele ter falado nisso que ele falou, não. Que ele falou assim, olha, é como se Deus pegasse o homem e agora ele abandonou o homem para que, assim, ele não repreende o homem. Ele deixa o homem agora viver deliberadamente para que ele possa se afundar cada vez mais no seu pecado e tudo mais. Que ele vai falar da questão do castigo de Deus ser uma retribuição. Vai ver ele falando isso no Deus não sabe mudar a glória de Deus. Por isso também, esse termo, por isso também dá a ideia de retribuição. Olha, por eles ter feito isso, agora Deus também vai fazer isso. Então, assim, é mais ou menos que, olha, você pecou, você não quer Deus, então vamos lá. Por causa disso, eu vou deixar você viver agora deliberadamente no seu pecado. E o que o Augusto Nicodemos falar é o seguinte, que Deus não vai te repreender, Ele não te repreende, para que você possa continuar vivendo o negócio lá.
nos pecados lá da tua vida. E aí isso eu achei ruim porque dá a ideia de não só de um Deus mau, porque ele falou o seguinte, que Deus, se ele te repreendesse, talvez você se arrependesse e se convertesse. Algo que eu achei um absurdo ele ter falado, mas é importante a gente entender isso daqui na epístola para vocês também não caírem em erros assim, que uma pessoa boa, o Augusto Nicodemos falando algo assim. Ele está defendendo agora o Nicodemos. Uma pessoa boa falando que cara, ele é um dos caras mais inteligentes que eu gosto muito de ouvir os áudios dele acerca da Bíblia. Enfim, assim, você vai ver Deus, tipo, não repreendendo. O que Deus fez aqui foi repudiar. É a mesma coisa assim, você é uma esposa que está lá vivendo deliberadamente a imoralidade sexual. E o que esse Deus fez foi repudiar essa esposa. O repúdio dele como é que se diz? A exortação para que você se volte a ele. Porque se ele permanecer do seu lado e continuar digamos assim, sendo legalzinho com você, ele vai dar a ideia de que, olha, eu estou tolerando você, eu estou aceitando a sua condição. E não é isso. Deus, ele tem de repudiar porque é uma forma de a gente se converter. É uma retribuição ao nosso erro. Ou seja, se eu peco, Deus me retribui como? Te entregando a essa forma de viver a qual você acha que o seu coração é certo, mas aos olhos dele é errado. O que você está dizendo, ver se eu entendi, é que Deus entrega no sentido didático, né? Olha, para que você entenda que o que você está fazendo Exato. É deformado, é horrível, eu não vou trazer impedimentos para você ver até que ponto você chega. Eu já fiz isso com o discipulado, né? Tipo, não falo mais. André, né? Mas no 28, o Dea Carson fala algo parecido com o Diego fala, que fala, os entregou a um sentimento perverso. Ele fala da contenção que Deus dá em relação à perversidade humana, no sentido que Deus contém a perversidade segura a onda, humana, né? para que o ser humano não se torne um demônio, né? Então, e assim, alguns eu acho que uma contenção nesse sentido, já que você está pecando, então eu vou te entregar. E eu creio que Deus, diferente do que o Augusto falou, o Augusto Nicodemos falou, ele realmente pune determinadas pessoas com o sofrimento do pecado que vive. Isso para que a pessoa no sofrimento possa se voltar a ele. Como C.S. Lewis vai falar que o sofrimento é a megafone de Deus para a humanidade. Assim, Deus agiu dessa forma com o povo de Israel. Quando o povo de Israel não se voltava para ele, eles entregavam ele nas mãos do inimigo. E depois que ele entregava nas mãos do inimigo, no meio do sofrimento, o povo clamava a Deus e aí Deus voltava-se para o povo. Então essa entrega de Deus é para que você, no meio depois do sofrimento, possa se voltar a ele. Tranquilo, boa palavra. O verso 26 e 27 têm sido hoje exaustivamente combatidos pelo movimento gay, porque são versos que são muito explícitos quanto à questão da homossexualidade. A epístola não é sobre homossexualidade, o capítulo não é sobre homossexualidade, o capítulo é sobre idolatria, sobre Deus entregar os